Daniel Vorcaro foi transferido há pouco para uma cela na Polícia Federal em Brasília. Isso facilita os trâmites da delação premiada proposta pelo advogado dele. Portanto, é parte do que se aguardava. Isso ocorreu pouco depois do ministro Gilmar Mendes ter proibido a quebra de sigilo de um fundo controlado por Vorcaro, que adquiriu participação da família do ministro Dias Toffoli no resort Taiaia. Gilmar reverteu o voto de uma comissão parlamentar de inquérito e, na prática, ajudou Toffoli a conseguir o que já tentara diretamente sem êxito com o relator do caso, André Mendonça. É também parte do que se esperava. Pois no script desse escândalo, há pelo menos duas grandes forças que se opõem. Uma delas empurra as investigações, não importa as consequências, mesmo para o Supremo e para a política. Respondendo essa força a um enorme grau de indignação da sociedade. A outra força, em oposição, junta quem tem muito medo do que saia de investigações e delações e junta com quem vê no escândalo apenas um ataque espúrio ao Supremo, que o decano Gilmar Mendes identificou hoje de forma perigosa para o próprio Supremo, com a figura de um só indivíduo, a do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Gilmar, foi essa pessoa que impediu que o país caísse no abismo autoritário. Pessoa com a qual, portanto, o Brasil teria uma dívida que futuras gerações reconhecerão, disse Gilmar, a voz embargada. Ocorre que no moderno Estado de Direito, indivíduos não são instituições. Aliás, espera-se que as instituições funcionem de acordo com as leis. Lei perante a qual todos indivíduos são iguais, não importa os serviços que possam ter prestado. É isso que as gerações futuras saberão reconhecer. Nessa edição, vamos tratar também da guerra do Irã e da nossa repórter Luciana Amaral, que foi à Índia tratar de equipamentos de defesa. Primeiro, os participantes da nossa roda, estamos mais uma vez com a equipe completa. Daniel Rittner, boa noite para você em Brasília. Thaís, aqui à minha direita em São Paulo, e Caio à minha esquerda em São Paulo igualmente. Ministros do STF fizeram discursos elogiosos hoje a Alexandre de Moraes. O mesmo dia em que outro ministro, Gilmar Mendes, suspendeu a quebra de sigilo de um fundo que comprou parte da empresa do ministro da família do ministro Dias Toffoli no, agora já é célebre, o resort Taiaia. Reportagem de Thaísa Medeiros, de Brasília. O presidente do Supremo falou por quase 8 minutos, destacando o papel de Moraes no processo que condenou a tentativa de golpe de Estado. Já Gilmar Mendes disse que Moraes suportou diversas atribulações e que terá forças para suportar outras que surgirem. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo. Moraes vive o momento mais turbulento no STF, com questionamentos sobre o contrato do escritório que sua esposa Viviane Barsi manteve com o Banco Master e sobre conversas que teria mantido com Daniel Vorcaro horas antes do ex-banqueiro ser preso em novembro de 2025. Nesta quinta-feira, a CPMI do INSS comunicou ao Supremo que uma análise junto a empresas de telefonia identificou um número funcional do Supremo entre os dados extraídos de um celular de Vorcaro e pediu que o STF explique o histórico de usuários do número nos últimos 5 anos. No Senado, a CPI do crime organizado mira as ligações do caso Master com a corretora Reag, investigada por suspeita de ligação com o esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. Também nesta quinta, Gilmar Mendes estendeu o habeas corpus concedido a Maridit Participações, da qual o ministro Dias Toffoli é sócio, e anulou a quebra de sigilo do Fundo Arlen, autorizada pela CPI do crime organizado. Foi a Arlen quem comprou a participação da Maridit no resort Taiaia em 2021. A Arlen era administrada pela Reag e Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, aportou cerca de 20 milhões de reais no fundo. Daniel, é um grande drama político, né? O que nós estamos vendo. É histórico, em certa medida, que ele se desenrola dia a dia. E hoje a gente viu, no caso da transferência do Vorcaro de uma prisão, uma penitenciária, para a cela da Polícia Federal,
vamos dizer, o cumprimento das etapas rumo a uma delação. Ao mesmo tempo, a gente vê dentro do Supremo a articulação de forças, e eu não vou entrar, até porque não tenho base para isso, nas tecnicalidades jurídicas, mas claramente duas forças estão em oposição? Certamente, William. Eu tentei conversar muito hoje com as pessoas do Supremo que estão envolvidas diretamente com o Master, são personagens importantes dessa história. E o que me chamou mais atenção é quem conversou nos últimos dias com o relator André Mendonça, porque tem corrido essa tese de que Daniel Vorcaro está fechando esse acordo de delação premiada com Polícia Federal e com a PGR ao mesmo tempo, o que seria por si só histórico. São dois rivais quando se fala em acordos de colaboração premiada, mas que seria um acordo, digamos, uma delação meia-sola, uma delação que entrega parte do mundo político, mas que preserva o Supremo e colegas do relator do André Mendonça. E o que eu ouvi das pessoas que conversaram com o André Mendonça nos últimos dias é que esse tipo de jogo o ministro não aceitaria fazer. Ele não quer olhar para a própria biografia em 2050, em 2055, quando estiver saindo do Supremo e ter nas costas a preservação de colegas. As palavras que ele tem usado não quer transformar uma delação em um show pirotécnico, não quer transformar a delação em nada com aura de justiceiro, separar o joio do trigo, não se submeter às pressões da opinião pública, mas não dá para aceitar alguma coisa pela metade. Isso, quem conversou com o André Mendonça nos últimos dias, saiu com a convicção, não vai rolar. Caio, independentemente do que o Daniel traz para nós como informação a respeito da postura, da conduta, das intenções do ministro André Mendonça, independentemente disso, os especialistas com quem a gente tem conversado consideram muito difícil essa delação. Acho que você tem os detalhes melhor. William, tem, assim, a força contrária à delação e ao caso Master como um todo, que a gente viu e a gente cobre até hoje, ela vai continuar, só que por outros caminhos, porque até agora o que se tentou fazer? Calar a CPI, o Toffoli segurando o processo, todas essas etapas de dezembro para cá, ou de 17 de novembro para cá, que é a data da prisão, da primeira prisão dele para cá, elas foram superadas, né? Então, a contracorrente favorável ao avanço das investigações está ganhando até agora. Agora, o fato de ter fechado, já fechou uma delação, a delação já existe, o acordo de confidencialidade sela, a transferência dele sela para a superintendência, já estamos sob um processo de colaboração premiada do Daniel Vorcaro. Agora, esse processo vai continuar, ele não vai se encerrar. O que esses especialistas apontam é que com o fato de colidir com o processo eleitoral, que é junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, político, ele vai, a contracorrente vai ser muito maior do que a gente estava vendo até agora, porque os vazamentos, os anexos, tem candidato à reeleição, enfim, é um processo político eleitoral junto com um processo investigativo de efeitos políticos. Então isso poderia ser uma contracorrente muito forte a ponto de fazer melar esse processo. Uma das frases, até foi conversando com especialistas que o Caio colocou à disposição, que me chamou a atenção, é um paradoxo. Mas como nós estamos vendo um drama político espetacular no sentido de quanto que isso daí nos mobiliza, é o seguinte, o Vorcaro ele conseguiu mexer com tanta gente em todos os lugares, de forma ecumênica, seja nos três poderes, seja nos vários partidos, que isto agora é um problema para ele. Porque ninguém quer que ele, no fundo, faça uma boa delação. Ele agiu na vertical e na horizontal, né? Ele foi para cima e foi para os lados sem barreira ideológica, política, econômica, né? Ele fez negócio com todo mundo, contratou. Eu acho que ele deve ser o empresário no Brasil que mais contratou advogado nesse país, porque dia sim também a gente fica sabendo de um contrato novo com advogado. William, eu acho que essa contracorrente que o Caio traz aqui,
eu estava me lembrando hoje, em 2014, no auge da Lava Jato. Não tinha rede social, não tinha um movimento de direita, não tinha um bolsonarismo que grita nas redes sociais, que conversa digitalmente, não tinha fake news, até tinha, mas não na quantidade de coisas que a gente tinha aqui. E como nós já dissemos aqui, pegou peixe muito grande. Os maiores empresários do Brasil foram presos. Os mesmos que andavam de jatinhos e levavam autoridades e tal. Então, eu acho que hoje, não só estamos de novo no ano eleitoral, mas essa contracorrente ser muito forte, existe alguma chance de conseguir furar essa circunstância de como o cara fechou o negócio com todo mundo, não vai aparecer ninguém para apoiá-lo, né? Ou um certo isolamento dele nesse processo. Total isolamento. Mas assim, hoje, conversando também com um criminalista, a gente recebeu aqui mais cedo o Fábio Tofik, que é um advogado criminalista, e ele disse o seguinte, que eu perguntei para ele, a Polícia Federal tem muita prova. Para essa delação valer a pena, o cara tem que ter uma quantidade muito importante de provas que a Polícia Federal ainda não teve acesso. Então, eu acho que ainda tem respostas aí para a gente entender. Afinal de contas, o Vorcaro, ele vai oferecer o quê além do que a Polícia Federal já viu? Você está apontando para uma dificuldade técnica, realmente, né? Há outras, né? Que é o jogo das instituições. Você tinha acabado de se referir a isso, Daniel. A gente não viu até aqui muita gente dizendo ele vai falar para a PGR, Procuradoria-Geral da República, e para a Polícia Federal, beleza, então isso daí é uma delação monstra. Quem mexe com isso diz que, na verdade, aí é um problema, Daniel, porque a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, elas trabalham, de certa maneira, não em oposição uma à outra, mas nesse caso específico, se a delação vai por um canal ou vai por outro, tem profundas diferenças. O que está surgindo aí de detalhe, Daniel? Vai ser inédita, ou seja, ele vai falar com os dois ao mesmo tempo, vai ter uma equipe da Polícia Federal com ele e vai ter uma equipe do Ministério Público junto, imagina o tamanho disso daí, ou como? É absolutamente inédito. Essa tensão institucional, William, é bom a gente esclarecer, existe desde sempre. Ela gira em torno do artigo 4º da Lei de Organizações Criminosas, que é a 12.850, de 2014, existe desde o nascedouro. As colaborações como é que a Polícia Federal enxerga a sua legitimidade para trabalhar em delação? Ela acha que delação é um meio de se investigar, faz parte da obtenção de provas como uma interceptação telefônica, como uma quebra de sigilo, né? Para a PF é isso. Para a PGR ou para o Ministério Público de forma geral, a visão que se tem é que eles são os titulares da ação penal e, portanto, só eles podem oferecer alguma coisa em troca. A PF continua não podendo oferecer, digamos, um perdão judicial ou um alívio de penas. Isso precisa de validação da PGR ou do ministro relator do Supremo, né? Agora, André Mendonça simpatiza com essa ideia de delação da PF e ainda mais de delação conjunta. Vai existir provavelmente uma tensão institucional que não foi superada. A gente viu isso na última grande delação do Mauro Cid, a PGR não quis fechar, teve que ir por um caminho próprio da PF. Agora, isso está se constituindo de forma inédita, é um avanço muito grande, alguma rivalidade institucional vai continuar existindo. A PF precisa também da PGR como uma validação. O próprio Supremo já deliberou que pode fechar com a PF, não tem mais dúvida nenhuma sobre isso, mas a PGR precisa opinar, ainda que de forma não vinculante. Você constatou isso, Daniel, porque o que a gente ouve um pouco também é que a PGR contestou exatamente esse dispositivo ao qual você acabou de se referir, que é a Polícia Federal, que foi no caso do Mauro Cid, que fez a delação com a PF. A Procuradoria sente que suas atribuições aí foram bypassadas e está contestando exatamente esse ponto, cara. William, agora, o julgamento já aconteceu, né? Acho que tinha 3 ou 4 julgamentos dessa questão específica.
O que pode acontecer também, hoje circulou um pouco essa informação, não comprovada, porque ainda é no campo da possibilidade, é de ter um novo questionamento e de tirar a Polícia Federal do acordo de colaboração premiada, ou a Procuradoria-Geral da República, seja um jeito de melar o acordo. Porque a gente sabe das conexões políticas também, da Procuradoria-Geral da República com o Supremo Tribunal Federal, o Dr. Paulo Gonet é próximo do Alexandre de Moraes, a gente sabe das conexões políticas do chefe da Polícia Federal, André Rodrigues é muito próximo ao presidente Lula, inclusive isso incomoda muito também boa parte do ambiente político. Então, assim, essa questão de que a delação conjunta, na minha leitura, foi uma saída da defesa e do André Mendonça de deixar a delação redonda, de não permitir que haja no futuro algum tipo de questionamento ou que durante o processo de elaboração e de construção dos anexos e de validação da colaboração premiada, um não se opõe ao outro ali na frente. Então você começa, em princípio, juntos desde o começo, para a hora que for validar, valida os dois juntos e não abre espaço para ela melar. Agora, se vier um questionamento novo, e hoje circulou essa informação de que poderia ter um novo questionamento no Supremo. O mesmo Supremo que há 5, 6 anos validou que a Polícia Federal pode, abrindo espaço, num casuísmo, para a delação do Mauro Cid, né, que era interesse do Supremo Tribunal Federal, agora de repente reverte, porque agora não é interesse do Supremo ou de parte do Supremo que essa delação saia. Então é um campo para a gente ficar de olho também. É isso. O Taufik hoje usou uma expressão muito interessante. Ele disse o seguinte: essa delação ela vai ser muito interessante porque as delações elas contaminam quando elas são mal feitas e elas têm insegurança jurídica. E no caso dele, ele acha que a PGR é quem dá a segurança, a maior segurança jurídica, mais do que a Polícia Federal. Penal, exato, claro. Exato. Então, ele disse o seguinte: o problema é quando um equívoco no processo, seja por influência do que for, envenena a delação, envenena o processo. Podre, né? Exato, porque aí o que acontece? Então, assim, como a gente já aprendeu que esse veneno acabou fazendo anular os processos da Lava Jato sem ter cancelado os crimes, tem que cuidar para não escorrer veneno de novo.